Olá a todos, meu nome é Mauro e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre prospecção tecnológica. Bom, a prospecção tecnológica, ela é de fundamental importância, gente, quando o interesse maior trata da gestão da propriedade intelectual. Então aqui eu trago para vocês alguns slides com algumas informações tratando justamente deste tema. Mas o que significa o termo prospecção tecnológica? E mais ainda, né? Para que serve? Quais os objetivos associados à mesma? Bom, a gente pode dizer que a prospecção tecnológica, o ato de prospectar, nada mais é do que uma tentativa de predizer possíveis estados futuros de uma determinada invenção, inovação ou do uso de uma determinada tecnologia. Existem autores que propõem de que a mesma, a chamada prospecção tecnológica, ela pode ser definida como um meio sistemático, organizado, de mapear desenvolvimentos científicos e tecnológicos futuros capazes de influenciar de forma significativa, né, uma indústria, a economia ou a sociedade como um todo. A mesma, a chamada prospecção tecnológica, ela tem por objetivo maior incorporar, ou seja, você realiza a prospecção tecnológica no intuito de incorporar informações ao processo de gestão de uma determinada tecnologia, criando assim um contexto capaz de avaliar ou predizer possíveis estados futuros de uma determinada tecnologia, ou até mesmo as condições que porventura podem influenciar no modo como essa mesma tecnologia se comporta em um contexto de metas e objetivos que precisam ser alcançados. É como se os exercícios de prospecção ajudassem os gestores, os chamados atores do processo, a melhor aproveitar ou até mesmo enfrentar algumas oportunidades ou ameaças futuras com relação à sua tecnologia. Sempre no intuito, sempre com o objetivo maior de alcançar um ambiente ou um contexto de futuro desejável, de forma que, com isso, possa ser garantida uma maior competitividade ou até mesmo a sobrevivência de uma determinada instituição ou núcleo de pesquisa e desenvolvimento, de P&D. E aí eu trago para vocês aqui uma lista com 6 principais vantagens da atividade de prospecção tecnológica, ou seja, vantagens associadas ao ato de realizar tal atividade. A primeira das vantagens seria um entendimento comum do estado de desenvolvimento da tecnologia, o chamado estado atual da mesma, como a tal tecnologia se encontra. A segunda vantagem seria ajudar na tomada de decisões relativas ao desenvolvimento e à transição da tecnologia, de fundamental importância, inclusive para a manutenção da mesma. A terceira vantagem seria ajudar a gerenciar o progresso de atividade de pesquisa e desenvolvimento dentro de uma determinada organização. Mais uma vantagem está relacionada com o apoio à gestão de riscos, principalmente quando do início das atividades associadas a uma determinada tecnologia, aquele momento onde realmente os riscos são muito maiores. Uma outra vantagem seria apoiar decisões de financiamento da tecnologia. Muitas das vezes, esse momento também é associado ao momento relacionado ao item anterior, quando o financiamento ele é decisivo, principalmente no início das atividades. E por último, apoiar as decisões de transição da tecnologia. Uma das desvantagens é nem sempre levar em conta a adequação ao vencimento da tecnologia. Muitas das vezes, essa tecnologia, de acordo com a chamada curva S de Nolan, encontra-se nos estágios finais, estágio 3, por exemplo, necessitando de uma implementação, necessitando de uma inovação incremental ou até mesmo uma radical
para que a manutenção da mesma possa ser dada. Isso nem sempre o processo de prospecção leva em consideração. Outra desvantagem é não levar em conta a aceitação pela sociedade. Fato que faz com que existam situações onde um produto maduro pode possuir um maior ou menor grau de aptidão para o uso num contexto específico do que outro produto, geralmente com maturidade até mesmo inferior. Outra desvantagem é não levar em conta o ambiente operacional como um todo. Se estamos falando de uma tecnologia, temos questões relacionadas a riscos, questões relacionadas a fornecedores com relação a insumos para uma dada tecnologia. Então, estes fatores eles acabam não sendo levados em consideração, dependendo do tipo de ferramenta utilizada para prospecção. Vale ressaltar, utilizando inclusive este gancho, de que um único índice, uma única ferramenta aplicada no que diz respeito à prospecção é uma tomada de decisão inadequada. Quanto maior o número de ferramentas, quanto maior o número de abordagens utilizadas, metodologias utilizadas no processo de prospecção de uma determinada tecnologia, maiores são as chances desses viés serem eliminados, esses pontos negativos serem eliminados. E aí você mais fortemente possui, de forma mais robusta, você possui realmente uma definição com relação aos passos a serem tomados, a prospecção tecnológica realmente mais robusta. Outra desvantagem é tender a desconsiderar fatores negativos e de obsolência, que também está inerente ao fato de que realmente a prospecção precisa se munir de várias ferramentas para tentar fugir o máximo possível deste contexto. E por último, o fato de que cada tecnologia ou setor de aplicação tecnológica tem sua própria classificação. Também é um outro ponto que faz com que a prospecção tecnológica seja específica daquela tecnologia que está sendo avaliada. Aqui eu apresento para vocês o objetivo geral associado à atividade de prospecção tecnológica e inserido no mesmo chamados objetivos específicos. Como objetivo geral, nós teríamos de que tal atividade está relacionada com a necessidade de identificar áreas de pesquisa estratégica e as tecnologias genéricas emergentes que têm a propensão, ou seja, o potencial de gerar os maiores benefícios econômicos e sociais. Dentro deste contexto, os objetivos específicos seriam: número 1, identificar oportunidades ou ameaças futuras segundo as forças que orientam o tal futuro. É óbvio que essas oportunidades ou ameaças dentro de um contexto desejável e indesejável. O segundo ponto seria construir futuros, tanto desejáveis quanto indesejáveis, antecipar os mesmos, né, entendendo o percurso dessas mudanças. Subsidiar e orientar o processo de tomada de decisão em ciência, tecnologia e inovação. Identificar oportunidades e necessidades mais relevantes para a pesquisa futura, estabelecendo prioridades e avaliando impactos possíveis. Outro objetivo seria promover a circulação de informação e de conhecimento estratégico para a inovação. Prospectar os impactos das pesquisas atuais e da política tecnológica. Descobrir novas demandas sociais, novas possibilidades e novas ideias. E, por último, monitorar seletivamente as áreas da economia, tecnologia, as áreas sociais e a área ambiental. Então, estes seriam os objetivos específicos principais dentro de um contexto maior, que seria o objetivo geral do processo de prospecção tecnológica. Bom, e aí eu trago para vocês aqui um gráfico que leva em consideração duas variáveis, que seriam elas a relevância científica e a relevância tecnológica. O tópico deste slide trata sobre a chamada busca pelo quadrante de Pasteur, aqui representado pelo quadrado em amarelo. Perceba que além do mesmo, você encontra outros dois quadrantes, o quadrante de Bohr e o quadrante de Thomas Edison, e por último um quadrante em branco mais abaixo. Bom, a ideia básica seria o seguinte: existem 4 tipos de atividades criativas ligadas à inovação. Então, uma delas estaria representada
pelas atividades criativas que são realizadas para aprofundar o conhecimento sobre um tema, sem a preocupação de aplicar este conhecimento em nada concreto. Por exemplo, Niels Bohr, por isso o quadrante de Bohr, na física quântica, né? Einstein na relatividade, ou seja, nenhum dos dois se preocupava com aplicações, apenas com a produção do conhecimento. Então seria referente ao que nós temos para o quadrante de Bohr, onde na interpretação do gráfico a relevância científica com a produção do conhecimento ela acaba sendo bem maior em termos de valores, bem mais intensa do que a relevância tecnológica com valores menores. Bom, um segundo tipo, relacionado à atividade criativa, estaria associado às que buscam o conhecimento com a perspectiva de aplicá-lo em algo concreto. E aí, como exemplo, nós temos Thomas Edison, que inventou formas de gravar o som porque achava que essa tecnologia teria aplicações importantes, né? Mas não sabia quais seriam. Então ele achava que as pessoas iriam usar o fonógrafo, por exemplo, para gravar as últimas palavras dos moribundos. Então veja você, nunca pensou de que o mesmo poderia estar associado à indústria da música. Uma aplicação totalmente fora realmente do que o mesmo acabou se propondo fazer. Um terceiro grupo de atividade associada de atividade criativa seria aquele onde as mesmas buscam as causas de um fenômeno que ninguém entende, com o objetivo de resolver um problema concreto. E aí surge então o nosso quadrante de Pasteur, né? Surge então a pergunta com relação a Pasteur: por que leite e vinagre azedam? Parte-se de uma necessidade concreta, essa foi a principal pergunta, quando das atividades ouvidas por Pasteur, especificamente com relação ao termo pasteurização, que muitos de nós conhecemos hoje. E aí, ao descobrir as causas, surgem as soluções. E por último, o último grupo seriam as que não se preocupam nem em aprofundar o conhecimento, nem as aplicações práticas. Por exemplo, um observador de pássaros ou um colecionador de selos que descobre uma nova espécie de pássaro e tudo mais, né? Então, não está nem um pouco preocupado nem com relevância científica, nem com relevância tecnológica. Então, seriam esses 4 principais grupos, e obviamente o que mais nos interessa seria justamente o quadrado de Pasteur, onde a relevância científica e a relevância tecnológica elas estão em pé de igualdade, ambas com uma intensidade considerável, um desprendimento de energia considerável para a realização das mesmas. Com relação ao ciclo de vida de uma inovação, nós temos aqui a representação do mesmo na forma de uma curva, chamada curva S. E aí, gente, as curvas do tipo S elas são comumente utilizadas para expressar o ciclo de vida de uma tecnologia. A exemplo da curva de Nolan, que eu acabei de citar em slide anterior. Essas curvas elas são resultantes da relação entre o desempenho e o esforço. E a mesma não segue uma função linear. Perceba que, justamente por descrever uma estrutura semelhante a um S, ela não tem a representação clássica de um gráfico de uma função linear. Muito disso por conta do resultado observado para o esforço. Então, a variável esforço ela é resultante de 2 outras variáveis. Ou seja, ela é resultante da quantidade de tempo dividido pelo nível de investimento implementado, digamos assim. Então, tempo dividido pelo investimento implementado para aquela tecnologia resulta no que a gente chama de esforço. Então perceba que no início do ciclo de uma tecnologia, a intensidade de esforço implementada ela é considerável, né? Porém, o desempenho obrigatoriamente segue uma evolução muito discreta em se tratando de aumento.
que é o que você consegue perceber aí. E aí na seta, bem ao início no início da curva, eu coloco para vocês de que o principal obstáculo ele acaba sendo vencido em um dado momento. E aí é nesse momento em que o desempenho dessa tecnologia assume um crescimento considerável até atingir um momento chamado de platô, né, onde ele atinge um pico, digamos assim, onde a mesma se aproxima de seu limite. Então é necessário se observar, devemos observar que o esforço ele é resultado do tempo dividido pelo investimento, como eu falei no início, ou seja, quanto maior for o investimento aplicado naquele momento inicial, o esperado é de que menor acabe sendo o esforço para tal. Por isso aquela questão do investimento inicial ser tão importante. Um exemplo clássico dessas curvas do tipo S é a proposta por Richard Foster, a chamada curva S de Foster. Então, segundo o mesmo, segundo Foster, o início desse processo, ou seja, o estágio 1 que você vê ali embaixo, a resposta aos investimentos feitos ela é lenta. Posteriormente a isso, a seguir, né, quando é obtido o conhecimento necessário para que a tecnologia possa progredir, ocorre uma aceleração violenta na curva, que é o que você observa no estágio 2. Posteriormente a esse estágio 2, se atinge um final do processo, onde a resposta aos investimentos ela volta a ser lenta, tornando qualquer progresso muito caro. Neste momento, surgem as necessidades de tomada de decisão com relação a um incremento à sua tecnologia na forma de uma inovação ou a ruptura qualquer, né, numa atividade disruptiva tal, capaz de fazer com que você dê um salto de tecnologia passando para um contexto bastante diferenciado. E aí, como nós nos encontramos nos últimos estágios de uma determinada curva S, quando da realização de um processo de prospecção tecnológica, há de se avaliar, há de se prospectar sobre a possibilidade da realização de inovações do tipo incremental ou inovações do tipo disruptiva. E o que seriam esses dois tipos de inovação? Bom, eu acredito que alguns de vocês já tenham escutado falar nesses dois tipos de inovação, mas vale relembrar. A inovação incremental, ela normalmente é caracterizada pela inclusão de algo novo ou melhorado, melhorado sensivelmente, digamos assim, mas que não altera as características básicas originais de uma determinada tecnologia, ou seja, de algo. De forma que o impacto deste tipo de inovação ele é significativo para a empresa e permite uma vantagem para a mesma de médio a longo prazo, né, para a organização dentro do mercado em que a mesma atua, né, como se fosse um suspiro, né, de mais alguns anos aí dentro daquele mercado. Em outras palavras, é a melhoria contínua, é aquela busca por soluções de problemas, oportunidades de melhoria e desafios, né, cujo objetivo final sempre está focado na eterna jornada, na eterna viagem pela perfeição de serviços, produtos e processos, para ter a qualidade melhorada, otimizada e a satisfação dos clientes, né, tanto dos clientes quanto dos stakeholders, né? Então, qualquer um dos dois atores principais nesse processo que demandam essa necessidade. Então, essa seria a inovação incremental. Então, eu sempre uso um exemplo clássico, que foi o realizado pela Apple nos últimos anos, onde a Apple dá um salto de qualidade, e inclusive agrega bastante valor neste salto de qualidade, que é a chamada tela de retina. Então, se você for comparar a qualidade dos gráficos, né, bom, a grosso modo falando, se
Se você comparar a nitidez com que as imagens eram produzidas nas telas dos aparelhos, nos dispositivos da Apple há uns anos atrás, antes da inserção da tela de retina, com os gráficos apresentados atualmente já com a tela de retina, a diferença ela é abrupta. Mas isso em nenhum momento mudou as características dos dispositivos, né? Muito pelo contrário, realmente foi um incremento. E um incremento caro, porque você passou de valores equivalentes a 3.000 e alguma coisa para computadores com características de configuração muito parecidas, né, gente? Esse que é o principal ponto. Passou para valores estratosféricos, né, da ordem de 7, 8, 9 mil. É óbvio que isso quando da inserção da tela de retina. Hoje não, hoje você realmente tem valores até maiores do que esses, mas é por conta de configurações mais avançadas. Mas na época não, na época era basicamente um único incremento, que era a tela de retina, muito utilizada para aqueles que dependem da área gráfica, né, pessoas que precisam fazer edições de imagens e tudo mais, mas que era basicamente aquilo. Então, seria um clássico exemplo de inovação incremental. E a inovação disruptiva seria aquela inovação que vem para criar novos mercados, né? Então, realmente, ela vem para abocanhar novos mercados e desestabilizar a concorrência, de forma que a mesma permite com que a empresa perpasse e navegue por oceanos bem mais azuis, digamos assim, né? Quase como uma ausência de competição quando da existência de uma inovação disruptiva. Ela é geralmente simples, né? É geralmente algo simples, mais barato, além de atender um público e um mercado diferenciado, né? Talvez nunca antes imaginado ou pensado até aquele momento. A inovação disruptiva ela tem como objetivo quebrar os paradigmas que já existem. Ela traz mesmo consigo esse contexto de quebrar paradigmas. É um mercado inexplorado e que passa a ser utilizado como celeiro de exploração por uma determinada tecnologia que acabou de ser produzida. Pode ser oriunda de uma anterior a ela, pode, mas com o cenário disruptivo você tem essa quebra de paradigma. Então é importante pensar que ambos os tipos de inovação eles devem existir dentro de uma organização, né, tanto a incremental quanto a disruptiva. Afinal, uma empresa que só trabalha com inovação incremental, sempre melhorando processos, produtos e serviços de forma frequente, né, continuamente, ela estará sempre navegando em um oceano vermelho, vamos colocar dessa forma, onde a competição é acirrada, acirrada por um espaço ali no mercado. Sem contar que terá dificuldades, a mesma terá dificuldades em acompanhar as evoluções que as concorrentes, porventura, acabem impondo ao mercado. Já quem opta em apenas trabalhar com inovações disruptivas, ela já vai ter outros tipos de problema. Então vai ter problema de se manter, uma vez que ela vai ter um produto já consolidado no mercado, né, que é o que se espera após vários incrementos de uma determinada tecnologia, de um determinado produto, e com isso ela acaba pagando as contas todos os meses sem ter realmente aquele produto capaz de fazer caixa, digamos assim, né? O branding de uma marca ele exige muito da inovação incremental. Então, hoje você tem pessoas que, independente do valor cobrado, independente do que realmente ele tem a te oferecer, preferem comprar dispositivos da Apple do que de outros fabricantes, mesmo que os mesmos para outros fabricantes tenham configurações bem mais avançadas e bem mais interessantes aos olhos de outros. Isso muito se dá em virtude do branding da marca, que fora feito durante muitos anos e que está diretamente relacionado com esse contexto. Então, fazer ambas as inovações, né, ter um contexto de realização de ambas as inovações é muito mais interessante. Né?
fazer apenas, estar apenas associado à disruptiva, né, gera sempre a necessidade de uma nova aposta, sem um resguardo, digamos assim, né, para o caso de repente a mesma não vingar, um novo produto ou serviço dentro do mercado. Esse é o grande problema de você estar trabalhando apenas com disruptivas e focar apenas em disruptivas. Então, o mais interessante realmente é ter as disruptivas e as incrementais associadas dentro de um contexto de atividade de produção de tecnologia. Né? Então, na imagem que eu coloco para vocês aqui, é possível perceber as inúmeras inovações disruptivas associadas aos sistemas de armazenamento de dados, assim como as inovações incrementais. Em qualquer uma das duas situações, percebe-se uma situação de descontinuidade, né? A qual é maior na disruptiva e menor na incremental. Isso é óbvio. Né? A incremental é bem mais discreta. Então, vale ressaltar, gente, de que após um salto disruptivo, as duas tecnologias convivem durante um determinado período. Tá? Então, para quem de repente lembra, antes do CD, nós tivemos um armazenamento, um dispositivo de armazenamento que chamava-se MD. Então, o MD mais parecia um disquete, um flop, desses que alguns chegaram a usar, né? Os mais experientes aí já chegaram a usar, mas que ele não durou muito. Era um sistema para armazenamento de músicas, mas não durou muito. Ele surge o MD, posteriormente ao mesmo, numa outra inovação disruptiva, surge o CD, eles convivem durante um tempo, né, mas o MD ele não vinga. Não vinga. Né? O aumento ou a melhora do desempenho de uma determinada tecnologia leva à perda de robustez. Né? Ou seja, é só você pensar de que no processo de passagem de fita para disco flexível, eventualmente não haviam leitores disponíveis em grande quantidade. Né? Quando você sai de fita para disco flexível, digamos assim. Ou seja, quando você sai de fita, armazenamento em fita, para MD, talvez uma das falhas estivesse relacionada justamente a essa ausência de dispositivos em quantidades suficientes ou com logística adequada para a manutenção daquela tecnologia. Então, posteriormente surge os CDs com uma facilidade bem maior no que diz respeito à produção, e aí, inevitavelmente, a robustez, que já não era grande do MD, ela cai vertiginosamente. Né? De forma que a todo salto disruptivo tem-se uma perda de robustez que precisa ser avaliada, precisa ser levada em consideração. Né? Então, por mais que após uma inovação disruptiva você tenha uma quebra de paradigma, possivelmente um mercado a explorar único, né? Por conta das características da tua inovação, por outro lado, há de se considerar que a robustez da mesma ela diminui. Né? É só você imaginar mais uma vez a curva S. Você sai de uma curva S e passa para outra. Então, enquanto você estava num contexto da tua tecnologia anterior, você tinha tudo da mesma. Tudo, inclusive os incrementos. Ao realizar a inovação disruptiva, você inicia quase que de zero, com relação a algumas variáveis. Então, há de se levar em consideração isso. Aqui eu trago outro exemplo de inovações incrementais e inovações disruptivas, mais uma vez no contexto dessa empresa, né, mais uma vez no contexto dos dispositivos da Apple. Então, você inicia esse processo com dispositivos de armazenamento de música, seriam os iPods, né, para quem lembra, e aí os mesmos vieram incrementando, digamos assim, com características diferenciadas, um pouco mais de acessibilidade,
facilidade no manuseio, aumento da capacidade de armazenamento, até o momento em que começam a dar saltos. Saltos no sentido, por exemplo, de armazenarem dados não mais na forma de músicas, mas também na forma de vídeos. E até o momento do surgimento do sistema operacional iOS com os dispositivos do tipo Smart, né? Então, são vários incrementos e algumas inovações disruptivas, clássicas dentro do contexto desses dispositivos da empresa Apple. Bom, e aí a gente começa a falar aqui do nível de maturidade de uma determinada tecnologia, o chamado nível de maturidade tecnológica, também conhecido pela sigla em inglês TRL. Essa métrica, esse índice, o TRL, ele foi desenvolvido inicialmente pela NASA, no período da Guerra Fria, de forma que os tais níveis, aqui representados por 9 estratos, eles estariam diretamente relacionados com o tempo necessário para obtenção das metas associadas à corrida espacial, né, naquele período. Então, o TRL se caracteriza por ser uma ferramenta de definição do nível de maturidade de uma determinada tecnologia. Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, né, a BDI, o nível de maturidade de uma determinada tecnologia ele pode ser definido como um sistema de medição, né, uma métrica sistemática, né, isso é óbvio, empregada na avaliação da maturidade de uma tecnologia, de uma determinada tecnologia, uma tecnologia em particular, assim como na comparação de maturidade de diferentes tipos de tecnologias. Então, isso também é possível. Ou seja, se trata de um avaliador do nível de desenvolvimento, nível de maturidade de uma determinada tecnologia. O nível de maturidade desta tecnologia, que também pode ser chamado de NMT, como você pode observar aí no slide, ele reúne na sua métrica 9 níveis escaláveis, né, de maturidade da determinada tecnologia, como eu coloquei aqui para vocês na tabela. Sendo que o mais baixo, ou seja, o primeiro deles, e o mais alto, né, nível de número 9, o nono nível, somente você só avança para a etapa posterior com evidências de que você cumpriu as exigências do nível anterior. Então, você sai do nível de maturidade tecnológica 1 e alcança o nível de maturidade tecnológica 2 se você cumprir com as exigências necessárias para tal. De forma que o tempo e o esforço para que uma tecnologia se movimente de um nível para o outro estão diretamente relacionados, ou seja, são dependentes da chamada evolução da tua tecnologia. Então, podendo ser mais longo, mais difícil, mais árduo para uma determinada tecnologia do que para outra, quando você compara projetos diferentes. Então, de forma que, apesar de você poder fazer algumas comparações com relação ao nível de maturidade tecnológica de diferentes tecnologias, ela é bastante subjetiva. Não ao avaliador, mas à técnica avaliada em si. Ela está diretamente relacionada com aquela técnica. Então, imaginar fazer uma comparação nos níveis de maturidade tecnológica em áreas diferentes requer um cuidado maior. Bom, então aqui eu trago para vocês algumas das principais características associadas a cada uma dessas TRLs. Ou seja, na verdade, eu trago algumas considerações que são necessárias para você entender
quando, de frente para uma determinada tecnologia, definir em quais dos níveis você melhor aloca a sua, a sua tecnologia, ou a tecnologia que você está avaliando. Então, nós teríamos no TRL1, ou nível de maturidade 1, os princípios básicos observados e descritos para uma determinada tecnologia. Ou seja, quando da existência, por exemplo, de uma ideia na cabeça, né? A tecnologia não passa de uma ideia, né? E a pesquisa científica, agora que ela começa a ser transformada em pesquisa aplicada e de desenvolvimento. Então, enquanto você tem apenas os resultados de uma determinada pesquisa básica, com possibilidade, tudo bem, mas que ainda não fora executada na forma de pesquisa aplicada, você pode considerar aquela tua tecnologia como no estágio bem inicial, no TRL do tipo 1. Quanto à necessidade de uma prova de conceito, você começa a se aproximar dos níveis posteriores. Por exemplo, vamos imaginar o que seria necessário para uma determinada tecnologia ser caracterizada como pertencente ao TRL2, onde o conceito e ou a aplicação da tecnologia já encontra-se formulado, né? Já tem uma formulação do que seria o conceito daquela tecnologia ou a aplicação da mesma. Já seria o início da invenção. Uma vez observados os princípios básicos, lá no estágio inicial do TRL1, né, as aplicações práticas, elas podem ser inventadas. Então, seria justamente o momento em que as aplicações são especulativas e pode não haver nenhuma prova ou análise detalhada para apoiar os pressupostos, mas já existe uma formulação do conceito daquela tecnologia. Os princípios básicos da mesma já são observados, a aplicação prática da mesma ela já pode, inclusive, ser definida, né? Mas testes ainda não existem. O TRL2 já não é mais apenas uma ideia. No TRL3 surge a chamada prova de conceito, né? O teste analítico, o teste experimental daquela tecnologia. Ou seja, quando você realmente começa a realizar estudos analíticos e de laboratórios para validação da tua tecnologia. Começamos a pôr à prova a tecnologia, né? Começaram a ser realizados testes. Podem ser testes ambientais também, né? Testes em ambiente, perdão, em ambientes controlados, né? Sim, nesse momento, ao ser colocada à prova, né, você tem o TRL3, momento esse já definido como uma prova de conceito. Validou os teus testes, ou seja, houve a validação dos componentes da tua tecnologia ou do protótipo da tecnologia num ambiente laboratorial, por exemplo, né, um ambiente controlado, a tecnologia já se apresenta em uma configuração, um arranjo pré-acabado para ser testado num ambiente semelhante ao real, né, foram feitos os testes possíveis no laboratório, foram, apresenta as partes formadoras da mesma perfeitamente integrada, está funcionando, mas ainda no ambiente laboratorial, sim, então TRL4. Perceba que no TRL3 eu ponho a prova no ambiente controlado de laboratório, e se eu identifico a eficácia da mesma, essa tecnologia pode passar para a TRL4. Então, TRL3, uma prova de conceito, ela é executada, no TRL4 você tem a validação do mesmo, mas em ambiente laboratorial. Aí começa a surgir a seguinte pergunta, mas e agora? Não, agora, o interessante é que você teste agora o mesmo num ambiente próximo da realidade, vamos pensar dessa forma. Pronto, perfeito. Então vamos lá, vamos para o TRL5, a validação de componentes e ou do protótipo da tecnologia em ambiente relevante. Já não é mais um laboratorial, é um ambiente relevante, um ambiente mais próximo da realidade. É quando a tecnologia foi posta à prova na forma de protótipo, né, de forma rigorosa, em um ambiente ou contexto muito semelhante ao real, ou muito próximo do mesmo. E aí o raciocínio é muito parecido com os TRLs 3 e 4, tá, gente?
Se no 3, no laboratório, eu coloco a prova, no 4 eu tenho o resultado positivo desta prova, perfeito, posso passar para o 4. No 5, eu vou colocar em um ambiente próximo do real, para testar. E no 6, eu tenho a demonstração de que o teu sistema, o teu protótipo de tecnologia, ele se comporta de maneira adequada em um ambiente relevante, um ambiente próximo do real. Quando a tecnologia demonstra ser eficaz após os testes em ambiente ou contexto semelhante ao real e já se apresenta com potencial de pré-produção compartilhada com o mercado. Você já começa a, a, a pensar na possibilidade ali de uma conversa inicial com alguns setores do mercado. Representa um nível mais alto de prontidão relativo à demonstração da tecnologia. Com relação à demonstração da tecnologia, você já passou pela etapa laboratorial e agora você acabou de passar pela etapa do ambiente relevante, ou seja, um ambiente mais próximo do real. O TRL7 ele é caracterizado pela demonstração desta tua tecnologia, do teu protótipo, em um ambiente operacional. Operacional. Ou seja, a tecnologia, neste momento agora, no TRL7, ela foi demonstrada em um ambiente operacional real, com todas as exigências do mesmo, e agora mesmo passa por demonstração de venda, né? Ou então de avaliação comercial, ou até mesmo contrato. Então, no 7, realmente, o esperado é que a demonstração do produto ela aconteça dentro do ambiente operacional com todas as características que o ambiente operacional, na prática mesmo, ele exige, inclusive com a possibilidade já de demonstração para venda, avaliação comercial e a consolidação de contratos. No TRL 8, a sua tecnologia está finalizada, completa e qualificada por testes de demonstração. Lembre-se, no 7 eu coloquei a prova no ambiente real, com todas as características, né, todos os intempéries de um ambiente real. No 8 eu tenho a conclusão de que a mesma se mostrou eficaz. Então eu passo para o 8. No 7 eu coloco a prova, ponto positivo para essa prova, passo para o TRL 8. É quando a tecnologia que já foi testada no ambiente operacional, né, o ambiente real, né, ela já é definida como qualificada para suas finalidades, com introdução inclusive inicial no mercado, já com contrato, né? Então, esperando agora apenas, digamos que, tempo de comercialização, tempo de utilização. Né? Nada não é rodada, digamos assim. Então, precisa apenas de tempo agora de utilização. E o TRL9 nada mais é do que a tecnologia já encampada para uma empresa. Ela se encontra a sua forma final e sendo utilizada pelo mercado. Então, seria um momento realmente onde a transferência da tecnologia, se já não está acontecendo, já aconteceu. Né? Seria o TRL9. Né? Como benefícios dessa sistemática, nós podemos destacar, primeiro, facilidade de entendimento comum sobre o status atual da tecnologia para uma determinada aplicação. É direto. Por mais que você esteja utilizando apenas a métrica de TRL e não outras métricas associadas, o que deixaria, obviamente, teu processo, a tua atividade de prospecção bem mais robusta, mas por mais que você esteja utilizando apenas o TRL, definir o nível de maturidade de uma determinada tecnologia faz com que a mesma seja caracterizada de forma instantânea. Né? E, levando-se em consideração as definições que eu acabei de citar para vocês, é de fácil compreensão. Existe uma facilidade no entendimento com relação à definição de cada um desses status. Para uma ou outra tecnologia, talvez exija um pouco mais ou de conhecimento da tecnologia ou de adequação do TRL. Mas, em suma, a aplicação é bem direta.
Um outro benefício da sistemática é a comparação de tecnologia em seus estágios atuais, lembrando de que, salvo determinadas situações, é necessário que você tenha uma certa cautela por conta destas tais comparações. Mas de imediato é possível que você consiga, dentro daqueles parâmetros que eu acabei de colocar para vocês, definir o nível de maturidade de uma, duas, três, quatro tecnologias e colocá-las em pé de comparação. Inclusive, isso é feito. Outro benefício é o gerenciamento de risco, né, gente? Então, quando você pensa, por exemplo, no processo de investimento por parte de um determinado setor empresarial, quando do aporte de uma determinada tecnologia, certamente, os investimentos eles passam a ser realizados em momentos que não são os momentos associados aos TRLs 1 ou 2 ou 3. Lembre-se que os resultados dos primeiros ensaios laboratoriais em ambiente controlado, eles surgem apenas com TRL 4. Então, imaginar investimentos em TRLs iniciais a estes, apenas em algumas exceções, como por exemplo a produção de fármacos. Mas aí todo este ambiente de desenvolvimento de maturidade de uma tecnologia encontra-se inserido na própria empresa. Então aí é investir no que já é dela. Só que com características diferenciadas. A gente sabe que de centenas de fármacos utilizados, de princípios, vamos pensar em princípios, por exemplo, né? Bioativos, digamos assim, para a produção de fármacos, apenas uma parcela muito pequena que realmente chega no final de todo esse processo de prospecção e com potencial transformação para medicamentos. Mas as empresas de fármacos já trabalham com isso. Mas, no geral, o que você vai ter é uma diminuição, obviamente, de aportes nesses momentos iniciais do desenvolvimento de uma determinada tecnologia. Então, níveis de maturidade tecnológica mais baixos, com relação ao gerenciamento de riscos, realmente eles são identificados como momentos não muito apropriados para o investimento. Outro benefício da utilização dessa métrica é a tomada de decisões relacionadas ao financiamento da tecnologia, justamente isso que eu estou falando para vocês. Existem editais, né? Existem editais que eles balizam a possibilidade de você submeter o seu projeto para uma determinada tecnologia no nível de maturidade tecnológica do teu ativo. Então, só serão aceitos os projetos para desenvolvimento de tecnologias que já se encontrem em TRL 4, por exemplo. Ou seja, quem já tem pelo menos resultados de ambientes controlados, ambientes laboratoriais, por exemplo, são passíveis de ter seus projetos inseridos no certame de concorrência. Não significa dizer que você, ao enviar, você será contemplado. Não. Você concorre apenas se você já tiver um nível de maturidade tecnológica nível 4. De certa forma, há de se observar de que quando da utilização de recursos específicos realmente para produção de, de ativos, digamos assim, né, fomento a ativos de propriedade intelectual passíveis de serem patenteados, é óbvio que se você não está tentando fomentar pesquisa de base ou pesquisa aplicada, digamos assim, se o que você realmente está querendo é organizar um celeiro de produção de ativos de propriedade intelectual, o mais interessante é que você não pulverize recursos e a tomada de decisão pautada nos níveis de maturidade tecnológica não só é interessante, como é executada. Então, empresas como Embrapa, por exemplo, Embrapi, por exemplo, utilizam essa métrica para definir, né, dentro de editais, os projetos que poderão concorrer com relação ao estado de maturidade de suas tecnologias.
Outro benefício, tomada de decisões relacionadas à transição da tecnologia. Então, quanto mais próximo ali dos TRL6, TRL7, né, mais rapidamente eu preciso acionar talvez um corpo jurídico, né, talvez um grupo relacionado ao marketing, porque é possível que a minha tecnologia, em um dado momento, ela exija desses grupos para que ela possa percorrer ou executar essa transição de maneira bem mais adequada. Né? Afinal de contas, nesse momento eu já começo realmente a me aproximar do mercado, começo a ter as primeiras conversas com o mercado, inclusive com a possibilidade da realização de contratos. Então, por isso, a tomada de decisões relacionadas à transição da tecnologia. E, por último, a avaliação métrica da maturidade do programa de tecnologias de projetos antes que o seu desenvolvimento se inicie. Então, você consegue avaliar realmente se não existe, se já existe, na verdade, um certo nível de maturidade daquela tecnologia antes mesmo do projeto se iniciar. Então, seriam esses os principais benefícios dessa métrica, os principais benefícios dessa sistemática, chamado TRL, o nível de maturidade tecnológica. Uma outra métrica que existe é o chamado nível de maturidade da inovação, ou o IRL, ou o NMI, como é o que você está vendo aí no slide. O nível de maturidade de uma inovação, ele considera que o ciclo de vida da inovação, ele apresenta duas fases. O desenvolvimento tecnológico, que compreende os estágios de 1 a 3, e a evolução mercadológica, que compreende os estágios de 4 a 6, que é o que você está vendo aí em cinza na imagem. Né? De 1 a 3, desenvolvimento tecnológico, e de 4 a 6, o estágio de evolução mercadológica. Então, seriam esses os 6 níveis de maturidade de uma inovação. Que se você quisesse comparar com os TRLs, você teria os 3 primeiros estágios representativos ou alusivos aos TRLs de 1 a 9 e os 3 últimos estágios, de 4 a 6, da maturidade e inovação, alusivos ao mercado. De forma que o momento de evolução mercadológica, né, constituído por 4, 5 e 6, eles correspondem ao momento posterior aos 9 níveis da maturidade da tecnologia. Então, você atinge o TRL 9 e aí você é capaz de, ao ser inserido no mercado, passar pelos níveis 4, 5 e 6 da escala de maturidade da inovação. Né? Seria mais ou menos isso. Sendo o nível de maturidade da inovação 4, o primeiro estágio dentro do mercado, representado pelos desafios e as dificuldades quando da inovação introduzida no mercado pela primeira vez. Né? É uma coisa que a gente já conversou. O nível de maturidade da inovação número 5, representativo da competição, né? Ou seja, referente à fase madura do mercado, quando se alcança o estágio de equilíbrio em razão à ausência do crescimento significativo da inovação. Então, é realmente quando ocorre aquele embate daquela tecnologia com outras. No nível de maturidade da inovação 6, que seria sinônimo de mudança ou obsolência, então, é óbvio que depende do contexto em que o mesmo se encontra, seria referente à renovação da tecnologia, a inauguração de novos mercados, transformação de modelos de negócio, reinvenção para que a tecnologia possa prosseguir e desenvolver uma vantagem competitiva, ou ainda o abandono da mesma, a obsolência da mesma, né, da inovação. Seria o nível 6. O nível 6 é aquele que nós víamos em slides anteriores, quando dos últimos estágios das curvas, as curvas S, né, as curvas
dizem respeito ao ciclo de vida de uma inovação. Esse NM6, né, nível de maturidade de inovação 6 dentro do mercado, ele trata justamente desse momento, onde você vai ter que decidir ou por uma inovação incremental, mantendo ali aquele mercado, né, ou a quebra total de paradigmas, com uma inovação disruptiva, né, uma inovação radical, onde você adentra um novo mercado, obviamente com todas as consequências do contexto, mas ah, trabalhando quase que sozinho ali com relação à exploração daquele mercado. Seria justamente esse momento. Bom, então a gente se aproxima do final da nossa conversa sobre prospecção tecnológica, mas antes eu queria fazer 7 perguntinhas para que vocês pudessem refletir sobre quais seriam os possíveis TRLs associados a cada uma dessas perguntas. Então seriam elas. Primeira, qual o TRL de uma tecnologia publicada em artigos, que seja uma linha de pesquisa consolidada de um grupo de pesquisa, ainda sem parceria com empresas? Então é um grupo de pesquisa, né, que dentro de uma determinada linha do seu grupo de pesquisa vem publicando artigos científicos e existe uma tecnologia associada a alguns dos seus resultados. Mas ainda não existe parceria com empresa, não existe nada. Então tudo ainda a nível de artigos científicos, né, produção bibliográfica apenas. Segunda pergunta. Então aí basta pensar aí, né? Uma pensadinha. E aí já já a gente verifica que TRL consiste essa primeira pergunta. Segunda pergunta. Qual o TRL de uma tecnologia em que os testes dos protótipos ou modelos já ocorrem nas instalações de um parceiro do setor produtivo? Então, o que você tem são os teus protótipos, né, os modelos da tua tecnologia. E aí os testes eles já estão acontecendo nas instalações de um parceiro do setor produtivo. Outra, qual o TRL de uma tecnologia cujo estágio ainda é de publicações em congressos, sem patentes, sem artigos, né, que tratem da mesma? Então, realmente, você tem aquela bibliografia bastante rasa ainda, não chega nem a artigos, são comunicações de congressos, digamos assim. Aqui TRL nós estamos tratando. Qual o TRL de uma tecnologia pronta para lançamento no mercado? 5. Qual o TRL de uma tecnologia que é apenas uma boa ideia, sem nenhuma pesquisa já realizada? 6. Qual o TRL de uma tecnologia que, testada em ambiente real, demonstra estar de acordo com as condições especificadas? E por último, qual o TRL de uma tecnologia em fase de testes preliminares em parceria com empresas? Então estas seriam as respostas, gente, para cada uma das perguntas realizadas. Perceba que em cada uma destas respostas você tem o contexto específico daquelas explicações que eu dei para cada um dos TRLs. Por exemplo, na pergunta de número 7, qual o TRL de uma tecnologia em fase de testes preliminares em parceria com empresas? Lembre-se, testes em laboratório, chamados testes de conceito, as provas de conceito daquela tecnologia, requerem que os testes sejam realizados no laboratório, e aí eu tenho o TRL de número 3, quando isso já acontece, e caso o resultado seja positivo para aquela tecnologia, os resultados já existem de testes em laboratórios, eu posso passar para o TRL4. Então, TRL3, teste em laboratório ou ambiente controlado. Teste número 4, resultado eficaz em laboratório ou teste controlado. E agora eu preciso passar para um ambiente mais próximo do real. Geralmente eu faço uso das parcerias com a empresa, que é o que vai me possibilitar chegar mais próximo do ambiente real. E aí eu teria TRL número 5, teste em ambiente próximo do real.
TRL número 6, validação dos testes em ambiente real, ou próximo do real, né? Ambiente próximo do real, na verdade. Então perceba que encaixa perfeitamente. Isso para todos os outros. Verifique para cada uma das perguntas o TRL específico. Qualquer dúvida é só entrar em contato que a gente conversa. Agradeço a presença de todos e o que nós tínhamos para conversar sobre prospecção tecnológica era isso. Obrigado e até a próxima.